Graça e paz no nosso Senhor Jesus, este é mais um encontro marcado. Que bom que você está conosco mais uma vez, Deus seja louvado, que Deus muito nesta palavra te abençoe a sua casa, a sua vida. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem para cada um de nós. E hoje o Senhor traz uma palavra para nos alertar sobre algo que pode estar nos paralisando. O que é que tem te paralisado? A palavra do Senhor hoje está no livro de 1 Reis, no capítulo 19 e o versículo 7, que diz assim: E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido será o seu caminho. O Senhor hoje pergunta para você: o que tem te paralisado, diz o Senhor. E quem de nós, irmãos, já não se sentiu em algum momento dessa maneira? Como se a nossa vida tivesse paralisada. Como se as coisas não fluíssem, não andassem. Nós até pensamos e imaginamos em fazer tantas coisas, fazemos planos, mas não conseguimos colocar em prática, ou somos paralisados por algum sentimento que vem sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E é sobre esta palavra que o Senhor hoje quer falar conosco, sobre aquilo que nos tem paralisado. Quando nós não encontramos força ou motivação para prosseguir ou para fazer algo que Deus já colocou em nosso coração, um sentimento, um pensamento, um plano, uma ideia que Deus já colocou ao nosso coração, mas nós não encontramos força para fazer aquilo, não encontramos motivação. E o Senhor hoje nos fala sobre as ferramentas que o inimigo tem usado para nos fazer ficar paralisado. O versículo que nós lemos, ele é bem conhecido e fala sobre Elias, um homem que era um profeta de Deus, usado poderosamente pelo Senhor, que já tinha visto a glória do Senhor quando Deus fez descer do céu fogo e consumiu aquele holocausto que já estava todo encharcado de água, ou mesmo quando ele se prostrou e orou intensamente, clamando ao Senhor por chuva, e Deus então derramou de forma abundante chuva sobre a terra, depois de 3 anos e meio de uma longa seca em Israel. Mas, diante de uma ameaça da rainha Jezabel, Elias, um homem que viu tantas coisas gloriosas do Senhor, se viu paralisado pelo medo. E o medo, irmãos, diz o Senhor, é uma das ferramentas que Satanás tem usado para fazer os filhos do Senhor ficarem paralisados. O medo, irmãos, é uma reação natural do nosso organismo, do nosso corpo, como uma reação, uma medida de proteção que Deus colocou dentro de nós para nos blindar diante de alguma situação de perigo ou algo que pode colocar em risco a nossa vida. Porém, irmãos, o Senhor hoje nos fala do medo demasiado, que faz com que situações naturais da nossa vida se tornem problemas maiores do que realmente são. Quando o medo, irmãos, ele é exagerado em nossa vida, ele traz para a nossa vida pensamentos pessimistas, de que nada vai dar certo, sentimento de impotência, de que nós não somos capazes de fazer ou enfrentar determinadas situações, e coloca medo diante de nós, no nosso coração, acerca do futuro, das coisas que vão nos acontecer. Quando ele é exagerado, irmãos, ele faz com que nós fiquemos paralisados, diz o Senhor. E ele tem sido um instrumento eficaz do inimigo para fazer com que o plano do Senhor na vida de muitas pessoas fiquem frustrado. Veja o que o Senhor nos diz no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O sentimento de medo faz com que nós deixemos de confiar na proteção do Senhor e nos limita a experimentar o amor de Deus, sermos aperfeiçoados no amor de Deus. Porque o inimigo usa o medo, irmão, para vermos as situações que vêm sobre a nossa vida de maneira diferente
do que os olhos do Senhor quer que nós a enxerguemos. Faz-nos ficar confundidos e enganados e muitas vezes planta no nosso coração a semente da incredulidade. Faz com que nós duvidemos do poder de Deus sobre a nossa vida, daquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida pelo poder que há em Cristo Jesus. E a palavra nos fala em Marcos de algo muito interessante acerca do que o medo pode fazer sobre nossas vidas. Lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 22, a palavra nos diz que trouxeram para Jesus um cego, esperando que Jesus o tocasse e ele fosse curado. E a palavra diz que Jesus, cuspindo nos seus olhos e impondo-lhe as mãos, lhe pergunta ao cego se ele via alguma coisa. E ele responde que via apenas homens como árvores que andam. Então Jesus tornou a pôr as mãos sobre ele, nos olhos dele, e então, olhando firmemente, ele lhe pergunta e ele confirma que a sua visão estava restabelecida e ele estava vendo longe e nitidamente. Aquele homem, irmãos, poderia ser curado de maneira imediata, como Jesus já havia feito de diversas vezes e diversas maneiras em outras ocasiões. Mas o sentimento que havia dentro dele de dúvida, de incredulidade, fez com que ele não enxergasse de maneira plena quando Jesus lhe impôs as mãos, cuspindo nele os olhos, impondo as mãos, que ele fosse curado, que ele tivesse a plena visão de maneira imediata. E o medo nos faz ser como esse homem, irmãos, nos faz incrédulos. Faz com que a nossa visão acerca daquilo que Deus tem a fazer sobre a nossa vida, em nossa casa, em nosso ministério, na nossa saúde, na nossa mente, nos faz com que nossa visão fique embaçada, que não enxerguemos as coisas como Deus de fato quer que nós enxerguemos as situações, faz com que nós fiquemos paralisados, coloca sentimento de medo. E o Senhor hoje, Ele quer nos dar uma nova visão, diz o Senhor, porque a palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo, no capítulo 1, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E se você, irmãos, é alguém que se sente paralisado, sente que no seu coração tem um medo exagerado das coisas, de situações que vêm sobre a sua vida, hoje o Senhor quer lhe dar o espírito de ousadia e o espírito de equilíbrio. Pois veja bem, Deus não quer que você seja alguém que não tenha medo. Porque o medo, como nós já dissemos anteriormente, é uma medida de proteção que Deus colocou em cada um de nós como seres humanos. É algo natural do nosso corpo para muitas vezes nos livrar de situações de perigo. Mas nós não devemos ter um medo exagerado. Por isso hoje Deus quer colocar em ti, diz o Senhor, um sentimento de equilíbrio. Equilíbrio, para que tu não fiques, diz o Senhor, paralisado diante das situações, das coisas que Deus quer fazer em sua vida, do mover e comandar a Sudecai, diz o Senhor, sobre a sua vida. Muitos têm deixado de viver o sobrenatural de Deus, porque têm permitido que o medo tome conta do coração. Tem permitido que o medo tome conta da alma. Não confiam na proteção do Senhor, nos planos de Deus, no amor de Deus que nos guarda, nos protege, que nos livra dos laços do passarinheiro, porque nós buscamos a face de Deus, estamos em comunhão com Deus e Deus quer fazer coisas novas na minha vida, na sua vida, mas nós precisamos, diz o Senhor, levantar e agir. Fazer o que precisa ser feito, mas não de qualquer maneira, diz o Senhor, mas direcionados pelo Senhor, guiados pelo Espírito Santo, debaixo da palavra. Porque a palavra nos diz que o amor de Deus lança fora todo espírito de medo. E Deus hoje quer lançar toda a semente de medo que Satanás plantou em seu coração por terra, que colocou na sua mente e que tem feito
Que os planos do Senhor sejam frustrados em suas vidas, sejam paralisados, atrasados, diz o Senhor. Todo sentimento que o inimigo colocou através de sementes de medo, de inferioridade, de incapacidade, hoje o Senhor, em nome de Jesus, vai fazer cair por terra na sua mente, no seu coração. Deus quer que você ande muitas milhas, diz o Senhor. Deus quer que você faça muitas coisas sobre esta terra. O inimigo ele tem sido tão sagaz, irmãos, que tem colocado até mesmo o sentimento de tanto medo de vida nas pessoas, de que a pessoa não vai viver muito, diante da enfermidade, de que logo a pessoa perecerá, morrerá, quando Deus diz que tantas coisas que vêm sobre a nossa vida, por permissão de Deus, são para o nosso crescimento, para nos aperfeiçoar no amor de Deus, para nos fazer crescer em confiança no Senhor, não para nos acovardar, para nos fazer entrar debaixo dos nossos travesseiros, da nossa coberta e nos esconder e fazer como Elias, que entrou numa caverna diante das ameaças que Jezabel fez por ele. Deus quer te fazer alguém forte e corajoso, diz o Senhor. E as permissões de Deus, as situações que chegam sobre a sua vida, não é para que você encare diante de um espírito de medo, de covardia, de que nada vai dar certo, ou que você vai perecer, diz o Senhor. Mas Ele quer que você tenha um espírito de ousadia, de orar, de clamar, de falar com o Senhor e dizer: Senhor, eu estou passando por este momento, por esta situação, e há um sentimento de medo dentro de mim, mas não permita, Pai, que este sentimento seja maior do que o teu amor que quer me aperfeiçoar, do que a confiança que eu tenho que ter dentro do coração, no Senhor, de que tudo vai dar certo e que os planos do Senhor são perfeitos sobre a minha vida, sobre a minha casa, que o Senhor não falha e não falhou e não vai falhar, Senhor, jamais falhará, Senhor. Então hoje o Senhor quer tirar de dentro do seu coração todo esse espírito de medo, de inferioridade, de que as coisas não vão dar certo, de que aquela semente que o Senhor plantou no seu coração não vai acontecer, de que não é para você. Deus hoje quer te libertar. Deus quer lhe dar uma nova visão sobre tudo isso que está vindo sobre a sua vida, do que veio sobre a sua vida, para que tu não fique prostrado, para que tu não fiques paralisado diante do medo, porque o inimigo não brinca, irmãos. Ele sabe exatamente aquilo que vai fazer nos paralisar e ele tem usado diversos instrumentos, como a procrastinação. A procrastinação, irmão, é uma ação intencional de adiar algo que nós temos que fazer sem que haja um motivo importante, algo que justifique nós adiarmos aquilo que deve ser feito. A procrastinação, irmãos, ela tem levado muitos a tomar decisões erradas, ou ainda pior, a não tomarem decisões e a fazerem aquilo que Deus já lhe ordenou fazer, que Deus já lhe direcionou a fazer. Ele é perigoso, a procrastinação é algo perigosa e é algo invisível, porque muitos a fazem sem mesmo nem perceber. Muitos, até por falta de atitude, diz o Senhor, perdem oportunidades, perdem as coisas novas do Senhor sobre a sua vida. E Deus é um Deus, Ele nos fala hoje de oportunidade, mas Ele espera que cada um de nós, diante do direcionamento, diante da palavra que Deus já liberou sobre a sua vida, que nós tenhamos atitudes alinhadas com os propósitos de Deus para cada um de nós. Porque aquilo que Deus, irmãos, tem alinhado para a minha vida, os propósitos da minha vida, não serão os mesmos propósitos que Deus terá para a sua vida, para a vida dos teus filhos, para a tua casa, para o teu ministério, para o teu trabalho. Deus, Ele trabalha de maneira individual e para cada um, Deus alinha um propósito, alinha um pensamento, alinha um plano, uma estratégia. Então nós precisamos buscar a face de Deus, estar conectados em Deus, em oração, prostrados nos pés do Senhor, buscando direção, ouvindo a voz do Espírito Santo, porque Deus se manifesta a nós, irmãos, de diversas maneiras. Deus pode usar um vídeo, Deus pode usar um versículo, Deus mesmo, quando quer se manifestar a nós, pode usar até mesmo a boca do ímpio para falar conosco, para nos abençoar.
Mas nós devemos ter atitudes alinhadas com aquilo que Deus quer para nós. Você sabe o que Deus quer para você? Deus já lhe deu uma ordem, um comando a qual você deve obedecer, mas você tem adiado fazer aquilo que Deus já lhe ordenou fazer? Isso é a procrastinação. Deus, ele quer nos fazer prosperar. Deus quer nos fazer bem-sucedidos na nossa vida emocional, espiritual, financeira. Mas nós precisamos buscar o direcionamento de Deus e ter atitudes. E atitudes, irmãos, de fé, porque nem sempre Deus vai nos falar de maneira clara aquilo que nós devemos fazer. E aí é que entra a nossa confiança e a fé no Senhor. Deus quer fazer coisas tremendas, mas sabe aquele sentimento de depois eu faço, depois eu vejo? É sobre isso que Deus está falando com você. É quando nós queremos um crescimento financeiro e Deus já nos deu uma estratégia, mas nós não colocamos em prática aquilo que Deus nos mandou fazer. Quando nós pedimos uma libertação, mas quando nós não estamos dispostos a orar e jejuar por aquilo, quando Deus já nos disse que esta casta, que esta libertação só vem por meio de jejum e oração. Quando nós queremos um crescimento espiritual, mas não estamos dispostos a passar tempo com o Senhor em oração e lendo a palavra, estudando a Bíblia, que é onde Deus derrama fontes de conhecimento, de sabedoria, Deus derrama direcionamento e a visão do Espírito Santo para nós. Deus, ele espera que nós tenhamos uma atitude de fé, mas Deus, porque muitas vezes nós queremos a mudança, mas não queremos ter atitudes que são condizentes com a mudança que nós esperamos, diz o Senhor. Colocamos outras coisas diante daquilo que nós de fato temos que fazer e que são importantes, diz o Senhor, que são importantes que sejam feitas. E isso tem feito que os planos do Senhor se paralisem na sua vida. Por isso, muitas têm aquela sensação de que nada acontece, de que a vida não muda, de que alguma coisa está errada, mas não tem a atitude. Uma atitude condizente com a mudança que se espera. O mundo espiritual, irmão, se move pela fé, pela palavra, pela oração. Deus quer que você tenha uma busca constante diante do Senhor, para que quando as setas, os dardos inflamados do maligno vier sobre a sua vida, você não fique paralisado diante do medo, diante da frustração e ainda mais, diz o Senhor, diante de pensamentos acerca de coisas do passado, porque o inimigo sempre lhe trará a lembrança, coisas do passado, para que você fique paralisado, achando que como aconteceu da outra vez, que não deu certo, que você ouviu uma palavra ruim, novamente vai acontecer da mesma forma e que não vai acontecer aquilo que você imagina, que você deseja no seu coração. E o Senhor hoje nos faz lembrar que as experiências do passado que nós temos, e elas não são para nos fazer paralisar, mas são ensinamentos para nos fazer lembrar aquilo que nós devemos mudar dentro de nós, a forma como nós agimos, como nós pensamos, que aquilo que nós fizemos no passado e que não deu certo, não deve ser repetido, mas que deve ser mudado, que nós devemos ter um comportamento diferente, uma atitude diferente, um pensamento diferente, sempre buscando a direção em Deus, um alinhamento com o Senhor. E Deus hoje ele diz que quando Elias ficou paralisado pelo medo, sentado debaixo daquele zimbro, o anjo olhou para ele e disse: levanta-te, come, porque é muito comprido o seu caminho. O Senhor diz para ti hoje: levanta e reage. Deus está esperando apenas de ti uma reação. O Senhor já falou contigo na palavra. O Senhor já usou os profetas do Senhor acerca do que Ele deseja de ti. Mas tu precisa se levantar, tu precisa orar, precisa buscar e agir. E agir, e agir, porque tem coisas, irmãos, que sim, Deus vai fazer por mistério, Deus vai fazer por milagre e Deus vai reagir segundo a nossa reação. É quando nós queremos ficar curados.
de algo e buscamos apenas em oração, mas também não tomamos um remédio que o médico nos recomendou que tomemos. Ou quando nós queremos uma porta de emprego, mas também não buscamos um emprego, não fazemos as conexões, os relacionamentos necessários para que essa porta também se abra diante de nós pela oportunidade que Deus vai fazer acontecer. Nós devemos buscar atitudes de fé, atitudes alinhadas com o Espírito Santo e retirar da nossa vida tudo aquilo que nos faz ficar paralisados diante do Senhor. Porque a palavra nos diz que todo aquele que milita diante do Senhor não fica embaraçado com as coisas deste mundo. E o diabo, irmãos, tem colocado muitas coisas diante de nós para fazer ficarmos paralisados diante daquilo que Deus, dos planos de Deus, daquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Usa pessoas, usa experiências do passado, usa o espírito do medo, o espírito da procrastinação. E hoje Deus quer nos dar uma nova visão. E novamente o Senhor pergunta para nós: o que é que nos tem paralisado? O que é que tem paralisado? Faça um exame. Pare, medite. Busque ao Senhor em oração e fale ao Espírito Santo. Espírito Santo, mostra-me, revela-te, Espírito Santo, o que é que tem me paralisado? O que tem feito que os planos do Senhor fiquem paralisados na minha vida? Que eu não viva o sobrenatural de Deus, que eu não viva experiências com Deus, que eu não tenha uma vida abundante com Deus, que eu não viva os planos do Senhor para a minha vida. O que tem atrasado os planos de Deus na minha vida? O Espírito Santo quer visitar o seu coração hoje. O Espírito Santo quer visitar a sua mente, porque as sementes de comandar, suriandecanta, lamanácia, diz o Senhor, na mente de muitos que foi plantada pelo inimigo, são dardos do maligno que ele lançou, recomendar a sudecanta contra a sua vida, usando pessoas e situações que todo o tempo o inimigo te faz lembrar. Você lembra, você viu, não deu certo, fulano falou, fulano fez, você tentou, não deu certo, recanta lá, massudecai, diz o Senhor, e tem ficado parado por conta disso. Oh, recanta lá, bassuriandecai, o Senhor quer tirar este dardo, esse pensamento da sua mente. Deus tem o melhor da terra para ti. Ore canta lá, massudecai. Deus quer, espera de ti obediência, que busque a palavra do Senhor, que busque a face do Senhor, e Deus moverá céus e terra em seu favor. Deus quer te dar espírito de ousadia, de equilíbrio, de força, para que tu caminhes muito ainda, porque muitos já estão diante do diagnóstico do médico, dizendo: eu não vou sobreviver, eu vou morrer. E canta, rema, sudecanta, lamas. E Deus é Deus que derrama cura, Deus é Deus que dá vida. Deus é um Deus que faz milagre e tu precisas crer, mas o inimigo já lançou Suriandecanta em teu coração a semente do medo de que tu não vai ficar bom, que tu não vai ficar curado. O inimigo já lançou o sentimento de procrastinação no teu coração, de que tu não precisas fazer nada, porque Deus vai fazer sozinho, porque ele já prometeu. Não, Deus diz: se mova, faz da tua vez que eu vou te ajudar. Levanta, lava o teu rosto, faz um currículo, leva alguém, fala com pessoas, porque a porta vai se abrir. Shanai, de comandar a sébia, diz o Senhor. Busca a face do Senhor. De comandar a sudecanta. Xalamassuriandecai. Deus fala sobre ministérios também, que muitos estão vivendo um ministério frustrado, e diz o Senhor: volte a ler a palavra, volte a buscar o Espírito Santo, porque Deus quer te levantar, Deus quer te fazer muitas coisas ainda através da sua vida nesta terra, diz o Senhor. Deus tem um espírito de amor sobre nós tão grandioso, irmãos, que cura todo o espírito de medo, que afasta de nós tudo aquilo que não provém do Senhor sobre as nossas vidas. E nós vamos orar e nós vamos pedir ao Espírito Santo que revele a cada um de nós o que é que nos tem feito paralisar.
o que tem frustrado os planos de Deus em nossa vida, porque nós mesmos somos os responsáveis quando os planos de Deus não se cumprem em nossa vida, porque assim diz a palavra: Deus não é homem, nem filho do homem para que minta, ou volte atrás naquilo que ele falou, mas a boa palavra do Senhor, ela desce e regra a terra e cumpre aquilo que assim lhe apraz, aquilo que ele diz que vai fazer, ele cumprirá. Mas nós muitas vezes atrasamos os planos de Deus pelos nossos medos, pelos aquilo que há dentro da nossa mente e do nosso coração. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Santo Deus de Israel, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, para, Senhor, clamar pelo Senhor e pedir, Pai, que em nome de Jesus, Pai, Espírito Santo, visita cada coração, Pai, cada vida que entrou nesta live, Senhor Jesus Cristo, e que sente que a vida está paralisada, Senhor Jesus Cristo, que não caminha, que não anda, que não flui, Senhor, que sabe que no coração há um plano do Senhor para a vida dela, mas que não consegue enxergar, que tem visto situações que são normais da nossa vida, Senhor, porque Tu disseste que muitas coisas viriam sobre nós, mas que tem feito com que elas sejam maiores do que realmente são, e tem paralisado a vida de muitos, Deus. Senhor, que em nome de Jesus, todo espírito de medo, Senhor, toda semente lançada pelo inimigo no coração, Pai, de incredulidade, Senhor, de frustração, caia por terra hoje, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que toda ferramenta forjada pelo maligno, Pai, para nos fazer paralisar, Senhor, no nome de Jesus Cristo, seja repreendida hoje, Pai, e caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, liberta muitos hoje do espírito de medo, Pai, do espírito de procrastinação, e que se levantem, recomandar a sudecanta, em nome de Jesus Cristo, e façam aquilo que precisa ser feito, direcionados, Pai, pela Tua palavra. Que todo espírito de engano, Pai, seja repreendido no nome de Jesus. Que toda palavra contrária, Senhor, lançada pelo inimigo, caia por terra hoje, em nome de Jesus Cristo, mas que venham se levantar, Senhor, fazer a Tua boa obra, viver os Teus planos perfeitos, que possam confiar, recomandar a sudecanta no Teu amor, Senhor, que é perfeito também, na Tua proteção, Pai. Cobre cada um deles, Pai, cobre cada um de nós com Teu manto de graça, Deus, com Teu Espírito Santo. Vai iluminando, Senhor Jesus Cristo, com os pés de cada um deles, Pai. Ilumina a mente pela palavra, Senhor, que seja como a vida do justo, Senhor, como a luz da aurora, que vai reluzindo e crescendo cada dia mais, Senhor, que eles possam, Senhor, ser bem-sucedidos e prósperos, Senhor, naquilo que o Senhor colocou na mente e no coração deles, Pai. Que todo plano, Senhor, que está enterrado, Senhor, que todo plano, Senhor, que está escondido, Deus, que está atrasado, Deus, que volte a ser, Deus, caminhar, que volte a se cumprir, Senhor, na vida deles, que eles possam experimentar o sobrenatural do Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus eu peço, Pai, porque Tu és bom, comandar a sudecanta, e Tu nos quer fazer crescer, a mandar a suriandecanta, labachai. Senhor, abençoa eles, Deus, de forma sobrenatural. Alarga a tenda, Senhor, deles, em nome de Jesus. Abra a mente, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todo espírito e sentimento de incapacidade, Senhor, hoje seja frustrado em nome de Jesus Cristo. Pai, repreende todo o espírito de sentimento de incapacidade que Satanás colocou na mente dos Teus filhos, porque, Senhor, a Tua palavra nos diz que em Ti, Senhor, tudo nós podemos fazer, que não venhamos, Pai, dar passos pelo nosso coração, pelos nossos pensamentos e sentimentos,
pensamentos, mas Espírito Santo, conduza cada um dos teus filhos que entrou nesta live, Senhor, para que eles sejam direcionados por ti, Senhor, para que venham fazer aquilo que o Senhor deseja, que venham prosperar naquilo que lhe apraz, Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esta palavra, e eu creio em nome de Jesus Cristo que muitos voltarão a caminhar, que verão o bem do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua vida, que verão o mover do Espírito Santo. Senhor, move mesmo, Deus, águas, terra, céu, pessoas, Deus, para que eles vejam que há um Deus vivo sobre a vida deles, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Que esta palavra fique guardada no seu coração, que quando o espírito do medo se apresentar diante de ti, da procrastinação, em nome de Jesus Cristo, você possa repreender com a autoridade de Cristo Jesus, que você seja bem-sucedido, que você seja próspero nos seus planos, que o Senhor venha lhe visitar poderosamente, que o Espírito Santo venha ministrar ainda mais ao seu coração, que venha lhe revelar tudo aquilo que tem feito tu ficar paralisado diante dos planos de Deus para a sua vida. Amém? E se esta palavra falou ao seu coração, ou se o Espírito Santo de Deus lhe fez lembrar de alguém através desta palavra, compartilhe. Seja um semeador da palavra do reino de Deus para salvar vidas, para resgatar almas para Cristo Jesus. Amém? Esta é a palavra de hoje. Que Deus muito te abençoe e que, se assim o Senhor permitir, na próxima semana estaremos mais uma vez aqui no encontro marcado em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Amém.